Isso, agora acho que está gravando. Então, diante dessa verdade, qual verdade, né? A Bíblia fala claramente de falsos pastores, falsos mestres, falsos profetas. E nós temos visto homens, mulheres, ministérios caindo, entrando em ruínas, né, se apresentando aí pecados. Eu não vou citar nomes, não vale a pena citar nomes, mas ainda ontem eu vi um outro escândalo, né, de um grande pastor, de um grande ministério que caiu em adultério. Irmãos, é, é lamentável, e eu não julgo nenhuma gota desses irmãos, desses pastores que caem. De maneira nenhuma eu vou julgar, não vou entrar nesse mérito de julgar. A única coisa que vem na minha cabeça é o temor de pensar, de entender que isso pode ser comigo, isso pode ser com você. A única coisa que bate na minha cabeça na hora, instantaneamente, eu sou sujeito a todas essas coisas. E eu tenho compaixão com quem acontece isso, mas eu quero dizer que o princípio para que isso aconteça, como eu chego até isso, é a falta de vigilância que vem com a falta de comunhão com Deus. Na ministração passada, nós falamos da falta da vigilância, e a falta de vigilância, que próprio Jesus cita, não, vocês vigiem para que não entrem em tentação. A passagem que Jesus ele vai dizer ali quando ele está no Getsemane, ele vai dizer, não conseguem vigiar comigo nem ao menos uma hora. Entramos nesse estado de decadência quando nós paramos de buscar o Senhor, quando nós paramos de jejuar, quando nós paramos de orar, quando nós perdemos esse lugar. E é muito fácil perder esse lugar. E hoje, eu quero citar um assunto que fala sobre isso, que é dentro das minhas meditações, irmãos, muito interessante. Na verdade, está aqui. Onde é que está? Aí eu abri aqui e fechei. Está aqui. Dentro dessa vigilância, nós temos que tomar cuidado com aquilo que Jesus disse em Mateus capítulo 13, verso 9. Até pedir para você abrir lá. Mateus capítulo 13, verso 9. Já anota a referência aí. Eu tenho anotado. Eu tenho lido a Bíblia, mas acho que eu comentei com vocês. Eu tenho feito a leitura. Era para ser 3 capítulos por dia. Só que não estou conseguindo 3 capítulos por dia. Não tem conseguido, então tem feito 1 capítulo por dia. Para aumentar a qualidade. Então eu leio o capítulo e faço a anotação, a meditação desse capítulo. E como eu não estou com pressa, tem dia que eu não consigo fazer a anotação de todo o capítulo que eu preciso fazer a meditação. Então, às vezes, eu gasto 2 dias, até 3 dias para fazer a anotação de um capítulo só. Olha o tanto de anotação que está saindo de um capítulo. Olha só, é mais São muitas coisas aqui que faz de um capítulo só. Um capítulo só. São muitas anotações que eu me dispus. Eu falei o seguinte, falei, Deus, eu vou ler e vou transcrever à mão, a caneta. Eu preciso agora usar a caneta para isso. Porque eu entendi que eu fiz a leitura do Antigo Testamento inteira, 90 dias aí para trás, e eu fiz algumas anotações no telefone. Eu gosto muito de fazer, fazendo estudos, né, no telefone, sim, coloco no meu notes, para depois ministrar, para depois eu mesmo ler, estudar.
Só que dessa vez eu falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou escrever à mão, porque eu vou fazer algo a mais para o Senhor. Vou fazer algo a mais para o Senhor. E é o que eu tenho feito. E tem surgido muitos estudos, e esses estudos são tão longos, estão ficando tão longos, que eu estou gastando 2 até 3 dias fazendo anotação de um capítulo só. Então era 3, não consegui, estou fazendo de 1. Te recomendo a fazer isso. Te recomendo a fazer isso. A orar primeiro, tira o seu tempo de oração. Depois você vai para a leitura da palavra. Eu, que não sou tão forte como vocês, eu estou conseguindo ler um capítulo só. Por quê? Porque eu estou fazendo não só a leitura, eu estou estudando esse texto e tirando do texto, o texto tirando de mim aquilo que precisa. Outra coisa, a Bíblia, irmãos, como eu já disse várias vezes para vocês, ela não é um corguinho, ela não é um rego d'água, um ribeiro. Ela é um oceano, então não tem como passar pela Bíblia correndo. Não passe pela Bíblia correndo. Gaste tempo de verdade com a Bíblia. Gaste no mínimo 1 hora, 40 minutos, 1 hora só com a meditação. No mínimo. Com a oração, gaste no mínimo 1 hora e também gaste outra hora com a meditação. Faça isso. E você vai experimentar algo novo do Senhor. Eu tenho feito 24 horas de jejum. É muito pouco. Eu vou confessar para vocês que é muito pouco. Por semana eu tenho feito 24 horas de oração, de jejum, na verdade. E eu quero me dedicar 3 dias, pelo menos no mês, 3 dias de jejum seguidos, né? Toda semana, 24 horas. E eu estou falando isso aqui para vocês, não é para me parecer mais espiritual do que vocês, não. É só uma prática vivida mesmo, para poder passar para vocês que eu tenho vivido. John Wesley, ele tinha um grupo de oração, né? Com homens de oração, e eles escreviam as experiências deles, eles escreviam o testemunho deles. E é muito importante, irmãos, poder viver isso. Você está com o seu texto aberto aí? Mateus capítulo 13, verso 9. Eu vou até... Ele se repete, esse Mateus capítulo 13 também repete em Marcos. Os 2 evangelhos falam desse texto, e depois ele vai aparecer lá em Apocalipse, né? Durante Jesus ali fazendo o sermão para os pastores. Jesus vem seguindo aqui um texto. O texto está falando aqui de Mateus, ele está falando dos terrenos onde a semente cai, né? Onde a semente cai. Ele vem dando esse sermão, e no fim do sermão, no verso 8, ele vai dizer: enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. Aí ele termina esse sermão dizendo uma coisa muito interessante. Quem tem ouvidos, ouça. Alguns copistas acrescentaram uma frase que é: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E no dia que eu estava fazendo o estudo dessa palavra aqui, eu parei aqui e falei, não tem como, o que esse texto está querendo dizer a fundo? O que esse versículo, o que Jesus queria dizer com esse texto? Eu fui mais a fundo, porque eu nunca tinha ido mais a fundo nesse texto. Como eu nunca tinha ido mais a fundo em outros textos, sobre tocar a orla do manto de Jesus, talvez outro dia a gente pode fazer esse estudo, que as pessoas tinham a vontade de tocar a orla das vestes de Jesus, e eu nunca fui a fundo. Eu já tinha estudado, mas eu nunca fui tão a fundo como eu fui esses dias atrás. E aqui eu parei: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de uma parábola como essa, Jesus ele vai dizer: quem tem ouvidos, ouça. É muito engraçado o que Jesus diz. No verso 10, ele vai dizer: então aproximaram os discípulos e perguntaram: por que falas em parábolas?
Então, várias pessoas estavam ouvindo o sermão, mas não adiantava apenas ouvir, não era o que Jesus estava dizendo, de apenas ouvir. A frase, quem tem ouvidos ouça, é uma declaração recorrente na Bíblia. Ela aparece mais vezes nos ensinamentos de Jesus. Essa frase não é apenas um chamado para ouvir, mas um convite profundo para entender, e não só entender, internalizar verdades espirituais. Eu já citei aqui para vocês e volto a repetir. A fé, ela vem pelo ouvir. Só que existe uma forma de ouvir a palavra de Deus, uma forma. Só existe uma maneira de ouvir a palavra de Deus e ouvi-la de uma forma a ser verdadeiramente absorvida. Eu vou até dar o texto aqui. O texto está lá em Romanos capítulo 10, verso 17, anota essa referência. E sabemos que a fé vem por ouvir. E o texto vai dizer que, se você puder abrir, tem uma versão que ela fala diferente das outras. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 vai dizer o seguinte. Assim a fé vem pela pregação, ou pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Eu queria ver se tem alguém que está com essa versão. Pela palavra. A CF, ela fala assim, tá? De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra. Tem alguém que está com essa versão aí? Pode dar um ok aí para mim? Olha só. Todos sabemos que o ouvido tem a função, a audição. Só que tem como você ouvir e não ouvir pela palavra. Então é como essas pessoas que estavam ouvindo Jesus tinham uma característica diferente de outras pessoas. E olha que interessante. Nem todo mundo já ouviu a palavra. Tem gente que vai ser a primeira vez que vai ouvir a palavra. E tem pessoas que já ouviram a palavra. E a palavra já está depositada no seu coração. Aqui ele está dizendo que a fé, ou seja, ele não está dizendo crer, ele está dizendo que o elemento fé, ele acontece quando eu ouço a palavra, ou a pregação da palavra, e recebo a pregação pela palavra. Então, vamos ver se fica claro isso. As pessoas têm que algumas pessoas já receberam a palavra no seu coração, já entrou nela a palavra, e agora, quando ela ouvir uma pregação, ela não vai receber essa pregação com base naquilo que ela tinha no coração dela, de ensinamentos passados. Ela vai agora receber a palavra em cima da palavra que ela já recebeu no coração. Se você não entendeu isso, depois você me fala que eu vou tentar explicar de uma forma diferente. Ele está dizendo, o texto está dizendo que tem uma maneira de ouvir, como se já tivesse uma cama preparada para a pregação entrar. Está claro isso? Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. É como se você pregasse para alguma pessoa, a pessoa recebeu, desceu do campo da mente, foi para o entendimento e agora ela vai ouvir a palavra, não agora recebendo ela com base naquilo que ela sabe, de conhecimento humano, mas agora com base naquilo que ela recebeu da palavra de Deus. Isso faz com que a fé aumente. Esses dias para trás eu estava dando um discipulado
E a pessoa disse assim, a minha fé é muito pouca. Não, na verdade eu estava conversando, acho que era o Samuel, não era Samuel. Era mesmo, era com o Samuel. Só que eu tinha falado que a fé era ter ou não ter. Ah, é. O Samuel falou que a fé era ter ou não ter, e eu disse que não. A fé não é ter ou não ter. A fé ela é um músculo a ser exercitado e ele tem a capacidade de crescer. A fé tem a capacidade de crescer. Uma das coisas que faz a nossa fé crescer é ouvir a palavra pela palavra. Eu vou contar a experiência que eu estou tendo. Tem dia que eu me sinto assim, hoje eu estou com a fé pequena. Vou dar um exemplo. Hoje eu estou com a fé pequena. E quando eu vou ler a palavra, e quando eu ouço a palavra, e quando eu medito na palavra, eu sinto a minha fé fortalecida. De fato, eu sinto a minha fé fortalecida. Por quê? Porque eu preciso trocar o meu pensamento falhado, o meu pensamento raso, o meu pensamento incrédulo pela crença. E isso acontece quando eu renovo o meu entendimento na palavra. Isso é muito forte. Portanto, eu tenho que me alimentar gradativamente, todos os dias, diariamente dessa palavra, para combater o meu pensamento caído. O que o texto diz? Não vivo mais por vista, agora eu vivo pela fé. Eu tenho que substituir. Por quê? Porque nós recebemos informações. Nós lemos um artigo, nós lemos uma notícia, que o mundo está isso, e que o fulano caiu, e que o povo está morrendo. E aí você começa a criar uma concepção na sua cabeça e fala, não tem jeito mais. Aí você está pregando para uma pessoa, essa pessoa não converte. Você está orando por ela, essa pessoa não muda de vida. Você fala assim, não tem jeito. Aí o nível de incredulidade vai subindo dentro de nós. Nós vamos construindo uma vista por vista caída, nós vamos construindo uma incredulidade. Essa incredulidade tem que ser combatida e o nível dela tem que ser diminuído com a leitura da palavra, ouvindo a palavra e mudando a nossa ótica caída. E nós não podemos andar por aquilo que vemos, porque senão vai subindo o nível de incredulidade dentro de nós. Pedro, quando ele olhou para a tempestade, quando ele viu o vento, ele afundou. Por quê? Porque ele estava com os olhos abertos. Ele estava com os olhos errados abertos. Eu não sei se está fazendo sentido para você. Então, o que nós precisamos combater? A incredulidade. Nós precisamos elevar o nível de busca pela palavra, elevar o nível de busca pelo ouvir a pregação, a ponto dela combater a incredulidade dentro de nós. Irmãos, é um alerta que eu vou dizer para vocês. Você é crente, todo mundo está aqui é cristão, está firme no Senhor. Só que eu vou dizer uma coisa para você. A informação que nós temos sobre o mundo, sobre as coisas que não estão dando certo, aparentemente, ela nos combate de tal maneira, que ela vai diminuindo o nosso nível de fé a cada dia. Portanto, o que eu vou ingerir do Senhor, o que eu vou consumir do Senhor, tem que exceder aquilo que eu estou consumindo pelos meus olhos e pelos meus ouvidos. A má informação que não deixa de entrar dentro do meu corpo, do meu espírito, da minha alma, a má vista que eu tenho consumido todos os dias no mundo, as más experiências que eu tenho consumido no mundo todos os dias, ela não pode ser superior àquilo que eu tenho consumido pelo Senhor, do Senhor. Está fazendo sentido isso? Diana, abre seu microfone aí e me fala se está fazendo sentido isso. Fala comigo aí. Bom dia. Bom dia. Sim, está fazendo muito sentido. Inclusive, eu estava falando essa semana com uma amiga minha de Brasília a respeito disso, sabe? Sobre o que tem sido realmente a minha base para o meu evangelho, né? O Uhum. que tem sido a minha base
para aquilo que eu estou vivendo em Deus, porque de nada adianta eu falar que eu estou vivendo algo em Deus se a minha base está sendo uma base na areia, né, vamos falar assim. Sim. E aí eu fui para o monte, e aí o Senhor pegou e me trouxe uma mulher para conversar comigo no monte, que ela veio justamente para falar sobre isso, sabe. E eu Uhum. falei assim: "Cara, então o Senhor ele não está despertando uma só pessoa, né, ele está despertando muitas outras pessoas para entender que a base do seu evangelho é só a palavra. Não tem outra base, não tem como eu tentar afirmar uma estrutura de um evangelho, uma base sólida que não seja a palavra, né". Com certeza. Obrigado, Diana. Por nada. Eu quero que fique bem claro. Quero que fique bem claro isso. Como os nossos olhos se alimentam do que vê, positivo e negativamente. Como os nossos ouvidos também alimentam a nossa alma de coisas positivas e negativas. Como nós temos experiências negativas ao longo dos dias, das semanas. Acompanha o raciocínio. Quem está envolvido com obra, quem está envolvido com a fé, quem está envolvido com ganhar almas, tem frustrações. As pessoas não convertem no tempo que você pensa que ela vai converter. As pessoas que estão perto da gente não têm compromisso com a palavra da maneira que a gente pensa que teria que ter. E aí você vai criando expectativas e vai frustrando. Aí você vê o nível de injustiça na terra crescendo. Aí você vê o nível de incredulidade na terra crescendo. E você está se alimentando disso. E isso vai tirando de nós a esperança. Está entendendo isso? São 3 coisas que a Bíblia vai dizer que não pode faltar no crente: a esperança, o amor e a fé. Essas 3 coisas não podem parar de ser alimentadas dentro de nós, sendo que a maior delas, a Bíblia diz que é o amor. Amor, esperança e fé. Só que eu vou dizer para vocês, como isso vai crescendo dentro de nós, e se o nosso nível de busca por aquilo que é verdadeiro, aquilo que entra em contraponto, que tem que entrar com conflito nesses olhos que comem, nesses ouvidos que comem, se a medida que nós estamos buscando Deus não exceder a quantidade de alimento, de informação que nós damos para a nossa alma, nós vamos entrar em uma decadência de fé. E outra coisa, nós vamos entrar em uma desobediência. Por quê? Porque o público que Jesus estava dirigindo essa palavra, ele estava dando, primeiro tipo de solo, ele estava dando um solo que era uma terra pisada, uma terra sólida, uma terra dura, que a semente não entrava, que rapidamente o inimigo ia lá e consumia a semente. Então, olha, todos nós aqui fazemos parte da parábola do semeador. Por quê? Porque todos nós consumimos a palavra de Deus e todos nós sabemos que a palavra é a semente. E que a semente é a palavra. No primeiro exemplo, esse terreno sólido, eu acredito que não é o nosso coração. O Satanás teve facilidade de rapidamente arrebatar a semente. No segundo solo, que caiu entre pedras, ele até começou a crescer, mas não teve raiz em si mesmo, foi logo. O terceiro tipo de terreno espinhoso, a fadiga do dia a dia, os afazeres do dia a dia, rapidamente consumiu a semente, não permitiu que a semente crescesse e desse fruto. E o quarto tipo de terreno é o bom terreno. E Jesus segue dizendo essa frase: quem tem ouvidos, ouça. Se nós não vigiarmos na maneira que nós estamos absorvendo essa palavra, nós vamos ser mais uns irmãos que estamos recebendo a palavra, mas não estamos absorvendo a palavra. E aqui eu quero continuar o raciocínio com vocês. O público que Jesus estava conversando e ele estava pregando era um público que já conhecia a palavra.
era um povo que já conhecia a Torá. Jesus estava reafirmando princípios bíblicos, é como eu aqui estou, é como nós estamos fazendo hoje, nós estamos reafirmando a palavra de Deus. Muitas coisas que nós vamos dizer aqui, você já sabe, eu já ouvi, nós já ouvimos essa palavra, quem tem ouvidos ouça, mas por que que esse texto tem que ser reafirmado dentro de nós? É isso que nós vamos enfatizar aqui agora. Nos evangelhos, no livro de Apocalipse, essa palavra, ela está sendo repetida em Mateus, ela está repetida em Marcos, e ela está repetida em Apocalipse capítulo 2, em vários textos, que vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, e em Apocalipse vai dizer, quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas, ouça. Então lá, em Apocalipse, Jesus está dizendo essa frase para a igreja, pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que têm comunhão com a palavra, ele está dizendo isso para cristãos. O chamado para ouvir e entender, à primeira vista, a frase pode parecer redundante, como eu estou dizendo para vocês aqui. Afinal, todos com ouvidos físicos para ouvir. No entanto, Jesus não está falando apenas sobre a audição física, mas sobre a compreensão espiritual. Essa distinção crucial que está em Mateus capítulo 13, do 13 ao 15. Jesus explica por que fala em parábolas. Jesus está destacando a diferença entre a mera recepção auditiva e a verdadeira compreensão espiritual. A frase "quem tem ouvidos, ouça" é um chamado para ir além da escuta superficial e para engajar mais profundamente com a palavra de Deus. É um convite para abrir o coração e a mente para as verdades divinas e permitir que elas transformem a vida de alguém. Isso pode parecer para você redundante, mas eu queria que você tivesse a percepção que para quem você está pregando, ela talvez não tenha a percepção que você tem. Eu tenho pregado, irmãos, para pessoas não cristãs. Eu tenho discipulado pessoas não cristãs. E o cuidado, e eu espero que você também está fazendo isso. Mas onde tem que estar a nossa sensibilidade? Entender que tem como ouvir e não entender. E eu tenho que ter sensibilidade espiritual para ver se os nossos discípulos, ou não só discípulos, para que a nossa plateia, vamos dizer assim, as pessoas que nós estamos ministrando, está descendo do campo da informação para o campo do entendimento. Eu preciso ter essa sensibilidade. Eu não posso ser um pregador insensível a ponto de jogar apenas a semente e deixar a semente à deriva, ou eu preciso ter a sensibilidade de entender. Essa pessoa só ouviu. Ela não permitiu que a palavra descesse para o campo do entendimento. Ficou só no campo da informação. Ficou só no campo da audição. A pessoa só ouviu, mas não discerniu. Por que esse modelo de discipulado à mesa, ele é muito eficiente? Por quê? Porque eu vou olhar, irmã Liva, e isso aqui fica forte para nós, eu vou olhar para a pessoa que está ouvindo aquela palavra e eu vou entender, olha, essa pessoa está apenas no campo da audição. Ela não permitiu que desça para o entendimento dela. O que eu preciso fazer? Eu preciso gastar tempo com essa pessoa, em perguntar para ela, em questionar ela sobre o que ela ouviu e se aquilo que ela ouviu está produzindo um fruto para ela. Diana, as pessoas que você está discipulando, a pessoa que você está buscando pregar para ela, você tem que gastar tempo. E eu vou fazer até uma pergunta hoje. Não precisa responder agora. Não precisa abrir o microfone.
você tem separado tempo para discipular uma pessoa não crente? Sentar com esse não crente uma vez por semana, 2 vezes por semana, separar tempo e ensinar a Bíblia para ela. As pessoas estão precisando, sabe de quê? 80% das pessoas que fizeram uma pesquisa, e 80% das pessoas, elas disseram, sabe o quê? Eu quero alguém que me ensine a Bíblia. Eu quero alguém que fale da Bíblia para mim. 80% das pessoas estão com desejo de ouvir o ensinamento profundo da palavra. Eu poderia pedir para você abrir o microfone e dizer, você tem tempo para sentar com uma pessoa, talvez 1, 2 vezes por semana e falar, não falar da Bíblia, mas ensinar a Bíblia para essa pessoa? E nesse falar da Bíblia para essa pessoa, você conseguir entender se essa pessoa está ouvindo só no campo da audição ou está descendo para o entendimento dela. Eu não sei se está batendo em você hoje, mas poderia. Compreender o significado de quem tem ouvidos ouça também envolve reconhecer o papel do Espírito Santo em iluminar as Escrituras. Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria seus seguidores em toda a verdade. João capítulo 16, verso 13, para quem está anotando. O Espírito ajuda os crentes a discernir e não discernir, apenas aplicar os significados mais profundos da palavra de Deus. Sem a iluminação do Espírito, alguém pode ouvir a palavra das Escrituras ali, mas perder seu verdadeiro significado. Então, eu preciso ter o discernimento se a pessoa está sendo ministrada não apenas por mim, mas ministrada pelo Espírito Santo. Aqui entra a nossa oração por aquela pessoa. Senhor, que o teu Espírito Santo ministre dentro dela, a ponto dela não ficar no campo da audição, mas descer ao entendimento dela. Muitas pessoas que nós pregamos, irmãos, muitas pessoas que vão na igreja apenas ouvem, não discernem. Eu vou aqui colocar algumas aplicações práticas para esse ouvir e discernir acontecer. Cultivar um coração receptivo. Primeiro ponto aqui, uma aplicação prática para nós. Como eu permaneço, para nós cristãos, ouvindo essa palavra e obedecendo essa palavra, tendo temor nessa palavra. Primeiro, cultivar um coração receptivo. Pastor, o que é isso? Cultivar. Cultivar é deixar, é continuar permitindo. Na verdade, não é nem isso, não é nem permitindo. Continuar tendo o meu coração aberto para as Escrituras. Se você não permanecer cultivando, trabalhando no seu coração, a ponto de ele estar aberto para a palavra, daqui a pouco tempo ele já vai estar duro e desobediente. Tem alguém entendendo? Isso aqui é para crente. Para quem não é crente, nós temos que ter a sensibilidade de trabalhar o coração para ela abrir o coração para receber a primeira vez. Então, são 2 pontos aqui. Primeiro ponto, para mim, que sou cristão, tenho que cultivar. Pode falar, irmã Lívia. Pastor, fala para mim, por favor, o livro que o senhor falou foi João 10? Não, João 16, 13. Ah, tá, obrigada. Nada. Primeira aplicação prática para mim, não apenas ouvir, mas entender, ou ouvir e ouvir pela palavra. Primeira aplicação, cultivar o coração receptivo. Devemos nos aproximar da palavra de Deus com humildade e abertura, prontos para receber e aplicar suas verdades. Isso requer disposição para ser transformado, deixar de lado os preceitos da resistência.
Você conhece alguém que é crente e está resistindo à palavra de Deus? Alguém que é crente e está resistindo à palavra de Deus? Isso significa que o cristão deve continuamente cultivar. Essa palavra cultivar, que deriva-se de culto, de cultuar, o culto a Deus, o louvar a Deus, o estar com Deus, o orar a Deus, rasga a terra, despedaça a terra. Para quem já viu uma terra gradeada, antes de receber a semente, a grade, ela despedaça a terra para ela ficar receptiva, para ela estar pronta para receber a palavra. Ah, mas eu sou crente. Crente também endurece o coração. Portanto, não endureçais o vosso coração. Jesus está falando para um público cristão, para um público crente, dizendo o seguinte: se você não cultivar essa terra, ela vai endurecer a ponto de você ouvir e resistir à palavra. Meu Deus. Segundo ponto. Buscar a orientação do Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo fica triste e se entristece dentro de nós. E ele pode ser apagado dentro de, falando para crente, ele pode ser apagado dentro de nós. Dentro do contexto de vigilância, irmã Liva, que a senhora tanto me procurou para falar sobre a vigilância. Se eu não cuidar do velador, que é a lâmpada do Espírito, eu posso perder a capacidade de discernir a palavra. Porque apenas o Espírito Santo tem a lâmpada correta para me iluminar nas Escrituras. Se eu não tiver a sensibilidade, a comunhão, a humildade de continuar sendo ministrado pelo Espírito Santo, a lâmpada vai apagar, eu vou entristecer o Espírito Santo a ponto dele não permitir. Na verdade, não é nem permitir, a ponto dele não mais gastar a lâmpada dele comigo. Eu estou falando isso porque eu estou vendo tanta gente, crente, irmãos, perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Terceiro ponto, nós estamos partindo para a reta final. Primeiro ponto, cultivar um coração receptivo. Eu tenho que me permitir cultuar a Deus a ponto dele despedaçar o meu coração para que a semente entre. Segundo ponto, buscar a orientação do Espírito a ponto de eu não entristecê-lo, ter um coração humilde a ponto... Por quê? Porque tudo que é contrário da humildade é ego. Tem gente que fez um curso teológico há 200 anos atrás e pensa que ele ainda serve para ele, que ele não precisa mais estudar, que ele não precisa mais orar. Ele é tão espiritual que ele não precisa mais ir num culto. Ele é tão espiritual que ele não precisa mais ler a Bíblia. Ele já leu a Bíblia tantas vezes, né? Que agora ele não precisa mais ler. A Bíblia já não tem efeito mais sobre ele, porque ele já é um autoconhecedor da Bíblia. E agora ele não precisa mais de cultivar o coração. Terceiro ponto, que nós nunca podemos deixar de observar: engajar-se em um estudo profundo. Eu não estou dando para vocês aqui um estudo profundo da palavra, a ponto de entrar no grego, no hebraico, no aramaico. Não. A minha preocupação hoje é nós sermos práticos, tão práticos a ponto de ouvir a palavra e praticá-la, de ir para o quarto, de vigiar e orar. Primeiro nós temos que vigiar e orar. Depois a gente tem que entrar no estudo profundo. E o estudo que eu estou dizendo hoje, ele é profundo. Ele é raso, na verdade, vamos dizer assim. Na verdade, a palavra não é rasa, ele é prático, mas ele é profundo. O que eu fiz comigo? Já fiz vários estudos, cursos, faculdades teológicas, mas sabe o que eu estou fazendo agora? Pegando a minha canetinha e estudando capítulo por capítulo do Novo Testamento. Eu tenho, para manter esse cultivar, para manter o meu coração aberto,
E isso tem me ajudado tanto, irmãos. Eu estou sendo edificado tanto na fé, fazendo isso, pegando a minha caneta, lendo um capítulo e fazendo a anotação dele. Isso tem me edificado tanto a minha vida. Então, engajar-se em um estudo profundo. Glória a Deus. Quarto ponto. E parece que é o mais difícil. Responder em obediência. Ah, irmãos, de que vale orar? De que vale cultuar? De que vale estudar? De que vale querer ouvir o Espírito Santo e não responder o Espírito Santo? De que vale num culto receber uma palavra e no fim não ter uma resposta de obediência? De que vale, irmãos, sacrifício se não tem obediência? De que vale fazer um jejum prolongado e não sair desse jejum prolongado e não praticar nada e não obedecer em nada? Meu Deus, que Deus tenha misericórdia de nós a ponto de 1 grama de obediência, irmãos, vale mais do que 1 tonelada de conhecimento. Conhecimento, 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 conhecimento. Tem como você ser um orador fariseu, né? Os fariseus também oravam, né, Lívia? O fariseu também orava. O fariseu também jejuava. Mas de que vale tudo isso para a obediência? Zero. É possível eu fazer tudo isso de forma infrutífera. Portanto, ontem eu estava conversando com meu filho aqui na mesa, com o Walter Filho, e eu preciso quebrar o meu coração a ponto da palavra que eu estiver ouvindo, que é a palavra de Deus. Eu preciso ter tanta humildade a ponto de eu obedecer. Semana que vem, eu quero falar para vocês, com vocês, da estrutura do ego. A estrutura do ego. Por que eu vou falar sobre a estrutura do ego? Porque o ego impede de nós obedecermos a Deus. O ego é uma das coisas mais terríveis no cristão. Eu fiz um profundo estudo a respeito apenas do ego, que é a mesma coisa que o orgulho. Todo esse coração orgulhoso. E é muito fácil eu ficar com o coração orgulhoso. Eu vou falar sobre o orgulho semana que vem, que está dentro desse campo da vigilância. Porque se eu não quebrar a estrutura do orgulho, a estrutura do ego dentro de mim, eu vou... Talvez a gente vai gastar umas 3 semanas para falar da estrutura do ego. Mas vale a pena falar sobre isso. Porque senão, eu não consigo ter esse coração ensinável. Eu vou ficar por aqui. Eu queria deixar esse estudo a respeito de quem tem ouvido para ouvir, ouça. Porque nós estamos ouvindo muito, mas talvez nós não estamos entendendo o que nós estamos ouvindo. Quero ouvir alguém de vocês nesses últimos 6 minutos. Pode abrir o microfone, fazer um comentário aí. Pode abrir aí o Samuel, pode abrir aí o microfone se tiver um comentário para fazer. Falando sobre esse ego, esses dias mesmo eu estava estudando exatamente sobre isso e praticamente é a raiz de todo o mal. Assim, sabe, de uma forma bem simples, mas até mesmo o diabo se tornou o que ele é hoje, né, através do ego, porque ele queria ser algo que não era a função dele, mas ele simplesmente tinha aquele orgulho dentro dele, falou, não, eu quero aquilo, e ele caiu por conta disso. E eu vejo que, assim, pelo menos é uma visão que eu tenho, a essência do pecado sempre está naquilo dali, porque, por exemplo, os prazeres da carne, é tudo pro ego, tudo pro próprio, pra pessoa mesmo, sabe? Então isso é algo muito importante a ser estudado. Amém. Amém. Que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor nos ajude primeiro a vigiar, manter a oração. E, glória a Deus, eu não posso andar por vista. Não posso. Se eu andar por vista, se eu andar por aquilo que está dando errado, eu já parei. Eu já perdi. Eu já não vou conseguir dar continuidade na minha caminhada de fé. Não ande por vista.
não apenas ande pelaquilo que você ouve, porque tem muita coisa que nós ouvimos que é contrário. Nós temos que elevar o nível de busca do Senhor, mas não apenas ficar no campo da audição, descer para o entendimento, buscar, observar as pessoas. Estou fazendo aqui uma análise prática, né? Entender as pessoas que nós pregamos, se elas estão apenas ouvindo ou descer ao campo do entendimento. Amém, cristãos? Que o Senhor possa nos ajudar. Eu vou fazer uma oração por você. Muito bom estar com você aqui nessa manhã. E para as pessoas que vão ouvir depois, que também Deus possa te abençoar profundamente. Senhor Deus, te dou graças por mais esse dia, por mais esse tempo. Pai, que nosso coração venha a ser um coração cultivável. Que o terreno do nosso coração, Deus, possa ser totalmente quebrado. Sim, meu Deus, possa ser despedaçado o terreno do nosso coração, a ponto de ouvirmos a Tua palavra, recebermos essa semente entrar numa terra preparada, numa terra que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Porque não adianta, Senhor, nós ainda precisamos da Tua palavra. Nós vamos ainda andar precisando da Tua palavra. Portanto, nos dá esse coração e nos dá sensibilidade, Senhor, para que quando formos ministrar aos outros, entendermos, Senhor, se essa palavra está caindo em qual tipo de terreno. Para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Termos sensibilidades, vigiar nesses dias, Pai, para não cairmos em tentação, para não sermos mais um, Senhor, que vai ceder ao pecado, que vai ceder à frieza, que vai ceder, ó Deus, à incredulidade. Ah, Deus, que vai ceder à apostasia. Deus, nos livra da apostasia, eu te peço. Em nome de Jesus, nos fortaleça nessa caminhada. Eu te peço isso para cada um dos irmãos que vai ouvir essa mensagem. Não nos deixe cair em tentação, mas nos dê esse espírito de ousadia, de vigilância, de obediência, em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a nossa ministração de hoje. Te agradeço do fundo do meu coração de poder participar, de estudar comigo a palavra, de vigiar comigo. Hoje nós vigiamos, como está escrito na palavra, no mínimo 1 hora, né? Não vigiais comigo nem ao menos 1 hora. Obrigado por você fazer parte dessa vigília nessa manhã na palavra, em nome de Jesus. Qualquer coisa, você já sabe, estou disponível no meu WhatsApp. Tá bom? Está encerrado. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.